A história de Israel, meus amados irmãos, ou seja, o renascer das cinzas. A saga de uma nação diante do impossível, o silêncio do deserto naquela situação era quebrado apenas pelo quê? Pelo eco das ameaças que vinham de todos os lados. Para quem olhava de fora, o cenário seria o quê? Parecia o prenúncio de uma tragédia inevitável. Pouco tempo antes, aquele mesmo povo caminhava sem rumo, carregando o quê? Nos olhos o peso de um dos períodos mais sombrios da humanidade. Saindo das ruínas fumegantes da Europa, de uma Europa devastada, não havia o que? Pátria, não havia exército estruturado, e a terra que lhes fora designada era o que? Era a sua grande maioria um deserto e esquecido no meio do nada. Apenas algumas horas, quando foi declarado sua independência, o horizonte se cobriu com quê? Com sombras de quê? De uma imensa coalizão. 7 nações árabes, meus amados irmãos, se levantaram: Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia e Arábia Saudita. Levantaram simultaneamente em guerra contra o recém-criado Estado de Israel. A disparidade era assustadora. Um pequeno grupo de quanto? 650 mil pessoas sem força aérea poderosa ou armamentista de uma geração. Precisavam que enfrentar exércitos inteiros armados com tecnologia de ponta. A lógica humana, ou seja, e os estrategistas militares da época eram o quê? Unânimes. A derrota era certa para Israel. Não havia para onde fugir. Foi nesse momento de pressão extrema que a história tomou um rumo inesperado. Movidos por uma coragem alimentada pelo instinto de sobrevivência e pela recusa em desaparecer, aquelas pessoas decidiram o quê? Lutar em um confronto que durou apenas 6 dias, por isso é conhecido, contra exércitos 3 vezes mais poderosos. E o que o improvável aconteceu? Eles não apenas resistiram à investida de todas essas forças, mas também venceram. Glórias a Deus. O que seguiu nos anos posteriores desafiou todas as leis da economia, do desenvolvimento daquela terra seca. Fizeram brotar plantações no deserto. Na escassez de recursos, ergueram um polo global de tecnologia, medicina e inovação. Gigantes mundiais passaram a buscar soluções criadas por Israel. E satélites com a bandeira daquela nação, pequena nação, começaram a cortar o espaço, colocando-os ao lado com as maiores potências do planeta. Deus deu sabedoria aos cientistas lá. O segredo dessa força não estava nos números, mas que, na memória, ao longo dos séculos, aquele povo já havia o quê? Sobrevivido a faraós, imperadores romanos, a Inquisição e a tiranos que prometeram o quê? Apagá-los do mapa. Grandes impérios que outrora disseram que ditaram os rumos do mundo viraram pó de hoje, repouso apenas nos livros da história. No entanto, os filhos daquela terra ancestral continuam ali falando o mesmo idioma e mantendo viva a sua identidade. Enquanto o mundo exterior se distraía com narrativas de medo, eles seguiam celebrando suas festas, vivendo suas vidas e mantendo de cabeça erguida, irmãos. Diante de uma trajetória que quebra qualquer barreira da lógica humana e da probabilidade, a explicação deixa o campo meramente humano. A olhar para trás e ver cada livramento, cada vitória no último segundo, ou seja, a permanência inabalável contra o tempo. Compreende-se, ou seja, que a mensagem dos antigos cânticos que ecoam até hoje das colinas de Jerusalém. Há um guarda que não dorme e não cochila. Louvado seja Deus. Contra todas as forças da história e existência, e o triunfo de Israel mostram que o quê? Que os fios de seu destino não são movidos
pelo acaso, mas sim construídos como parte fundamental de quê? De um plano divino. Deus guarnece Israel. A palavra de Deus diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o seu Deus, quem não profetizará? E a palavra de Deus é bem clara, irmãos. Deus escolheu a nação de Israel para seu plano divino aos moradores da terra. Guarde essa convicção. Pare de aceitar narrativas de situações que fazem você a não respeitar o plano divino, a palavra de Deus. Está aí se cumprindo, Israel se erguendo, se tornando vertiginoso. A figueira brotou, irmãos. Breve, o Senhor está voltando buscar a sua igreja e continuar o seu plano escatológico e fundamental sobre a terra. Que possamos meditar cada vez mais, que possamos estar voltados para a palavra de Deus e que você esteja convicto. Aleluias. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de lá surgiu o plano de salvação e assim o Evangelho está sendo pregado a todas as nações. Volte para Deus, tome a posição diante de Deus, que o Senhor te abençoe e guarde poderosamente. Presbítero Eudes Shalom.